Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Fisiortopedia, que tem como papel ressignificar o papel do fisioterapeuta em termos modernos. Então, olá Rafa, tudo bom? Fala, Foucault. E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta, tive uma semana corrida e não pude estar presente no podcast passado, mas com certeza o Rafa aí entrevistou o Gui e foi sensacional. Então hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a questão de prescrição de exercícios, né? E como o título que a gente pensou aqui, como o modelo biopsicossocial mudou nossa prescrição de exercícios, né? Então, como entendemos hoje, uma das ferramentas principais do fisioterapeuta é em relação a passar exercício para o paciente, tentando buscar esse desfecho da melhora da dor e função e afins, né? Então, Rafa, me fala um pouquinho em relação a todo esse processo que você entende que o modelo biopsicossocial está mudando, né, no nosso manejo clínico e que essa prescrição de exercício pode ser alterada em relação a isso. É legal você falar isso, Foucault, porque eu acho que para a gente poder começar essa discussão de uma forma que faça sentido, vale retomar os motivos pelos quais normalmente exercícios são prescritos, né? Eu acho que ao longo da história da fisioterapia, principalmente da fisioterapia musculoesquelética, que é o nosso enfoque, né? A prescrição de exercícios ela sempre foi voltada para objetivos específicos, né, no geral, amplamente, independente de a gente ter evidência para isso ou não, né, de prevenção de lesões ou da reabilitação, no caso de queixas de dor relacionadas a algum evento musculoesquelético. E boa parte, ou a premissa principal no que tange essa prescrição de exercícios, no geral, envolve ou você fortalecer, né, músculos específicos, porque a força sempre foi assumida como uma premissa importante, tanto na prevenção quanto na reabilitação de queixas, ou você tentar modificar padrões de movimento para diminuir sobrecargas mecânicas específicas. Então, eu acho que isso, na verdade, era o ponto principal. Não sei o que você pensa sobre isso aí. Muito interessante. Até voltando um pouquinho antes desses steps, né? Só dando um spoiler, Rafa e eu, a gente está programando um curso novo aí relacionado a essa temática, né? Então a gente está, até como forma de teste, assim, a gente está conversando várias vezes sobre esse assunto. E é muito interessante que a gente veio de um modelo, né, em relação a dor igual a lesão, ou seja, uma alteração estrutural ou uma alteração anatômica de movimento e afins. E baseado nisso, a gente tem em livros a questão de um protocolo que reabilite essa patologia, né? Então, se a gente for pensar relacionado a isso, eu vou pegar aqui de background, de cenário, de big picture da patelofemoral, e a gente entende que daquela época a gente tinha protocolos que era o fortalecimento do VMO em relação ao tempo de ativação, e aí por um bom tempo isso foi sendo guiado até chegar à era do quadril, né? Então toda a questão do complexo posterolateral, e aí foi difundido todo esse processo de um novo protocolo. E aí os estudiosos de patelofemoral subiram um pouquinho mais, começam a ver a relevância do quadril, por exemplo, do tronco, desculpa, e alguns estudiosos estão vendo agora em relação ao pé. Então, se você for ver, são vários protocolos que acabam sendo relacionados a uma patologia. A gente tem uma grande dificuldade em relação a confirmar a patologia, então a gente vê pelos testes de diagnóstica e acurácia que isso acaba não sendo preciso, e ao mesmo tempo a gente usa esses protocolos que eu acabei de falar, baseado em alguma teoria mecânica que era de início, e a gente por muito tempo também encontrou desfechos positivos, né? Então, ou seja, o paciente melhorava também quando o paciente apertava a bolinha, fazia uma ativação de VMO e afins, né? Então, particularmente, dificilmente alguém continuaria utilizando tanto um exercício que deixaria o paciente e todos os pacientes dele pior, né? Então, acho que pela índole do terapeuta, ele não permaneceria nisso. Então, eu gosto muito desse background para entender. E aí, sim, o modelo biopsicossocial começou a mostrar algumas coisas, né? Então, até deixo essa fala agora para o Rafa em relação a o que a gente vai considerar um desfecho positivo, o que o modelo biopsicossocial esclareceu um pouquinho. Acho que não só o modelo biopsicossocial, né? Mas o amadurecimento sobre a metodologia, prática baseada em evidência e o biopsicossocial. Me fala um pouquinho dessas mudanças aí também, Rafa. Eu acho que, na verdade, esse amadurecimento científico veio muito, né, do fato de a gente, enfim, somos uma área de pesquisa, né, temos
ciências do movimento, dentro das ciências do movimento, as pesquisas relacionadas à reabilitação são uma área ainda que está engatinhando, né? É, e aí o que o amadurecimento científico começou a demonstrar é que boa parte dessas abordagens direcionadas para tratar patologias específicas, elas tinham efeitos muito parecidos, né? Como o Foucault falou, a eficácia era muito parecida. Alguns estudos de mediação começaram a demonstrar que, na verdade, os fatores que mediavam essa melhora estavam mais relacionados a fatores psicossociais, muitas vezes, do que a fatores estruturais, como aquelas teorias ou hipóteses mais mecanicistas sugeriam, né? Então, um exemplo clássico, já que o Foucault levantou o exemplo da patelofemoral, é que na verdade, toda a teoria ou as hipóteses voltadas para os pacientes melhorarem com dor patelofemoral envolvia, né, o ganho de força de uma região específica, no caso, né, o auge agora está no quadril, realmente, e envolviam também que esse padrão de movimento que estaria relacionado à fraqueza mudaria para os pacientes melhorarem. O que os estudos foram demonstrando é que isso não era necessário. Os pacientes melhoravam sem necessariamente ganhar força do quadril, até porque a força não está diretamente associada com o padrão de movimento. Tem vários estudos demonstrando isso, né, que algumas mulheres, inclusive com patelofemoral, que apresentam valgo, têm mais força no quadril do que aquelas que não apresentam valgo. E aí, quando você fazia um protocolo de força, as pessoas melhoravam, né, mas elas melhoravam independente de mudar o padrão mecânico. Então, o que foi acho que o amadurecimento científico mostrando é que existia alguma coisa em comum nas terapias ativas que acabava melhorando os pacientes. Isso não necessariamente eram as coisas que nós acreditávamos que mediavam esse efeito, né? Eu acho que esse foi o gatilho para o amadurecimento científico que começou a levantar a bola para os fatores psicossociais. E só para citar alguns, né? Eu acho que fatores como autoeficácia, o que é chamado de coping skill, que é a forma como o indivíduo lida com os sintomas dele, fatores relacionados ao medo de movimento, todos esses foram fatores que começaram a se mostrar melhores preditores de cronificação e melhores também preditores de prognóstico positivo frente a uma reabilitação. Então, eu acho que para mim essa foi o começo do que começou a ser a área da biopsicossocial, né, do modelo biopsicossocial na nossa área principalmente. Entender que talvez fatores não mecânicos teriam uma função mais importante até na reabilitação do que a gente imaginava. Muito legal, Rafa. Vendo a sua fala, é muito legal de reparar, e eu vou reafirmar aqui, que olha como acabou mudando os desfechos que a gente está trabalhando em relação ao paciente, né? Então, lembrando, se a gente for prescrever um exercício, a gente pode ir desde um exercício de força, como o Rafa falou, como a gente pode ter um protocolo para resistência, um protocolo para flexibilidade, um protocolo para diversas coisas, né? Só que aí, quando a gente está olhando para outros desfechos, a gente tem que lembrar que aquele paciente que vai para você de uma forma bem padrão para fazer 10 sessões até 20, muitas vezes esse tempo que o paciente fica no seu consultório não é o que dentro do que a literatura traz, que serviria para ele ganhar força, flexibilidade, fazer uma alteração realmente mais palpável, né? E aí a gente tenta explicar algumas coisas muito interessantes, né? Por que aquele paciente que a gente fala que ele precisa de mais força, ele melhora em 2, 3, nessas 4, 5 sessões, né? E aí depois, eu particularmente me enxergava muito nessas situações onde ele tinha o pacote de 10 pago, só que na quinta ele já melhorou. Aí eu falo, agora o que eu tenho que fazer, né? Eu vou fazer uma manutenção de exercício, tem 5 sessões, eu vou ficar fazendo exercício com ele. Só que são ganhos que provavelmente ele não vai sustentar depois. E se ele não vai sustentar, porque se você não trabalhar uma grande questão, que é uma mudança de comportamento e criar um novo hábito nele, que é se manter ativo, particularmente, ele não vai sustentar o que você ganhou. Então, naturalmente, a gente tem que tomar esse cuidado como a gente está prescrevendo. E hoje, muitas vezes, eu converso com alguns amigos meus, colegas, que a gente tem que prescrever o exercício sem pensar no desfecho da força propriamente dita. Porque naturalmente muitas vezes não vai ter essa alteração, né? Então, me fala um pouquinho dessa parte aqui, Rafa, agora de mudança de comportamento e hábitos, como que a gente poderia estimular isso, né? Tem uma coisa engraçada na tua fala, Fu, que eu já me questionei sobre isso também. Que é assim, se a premissa da prescrição de exercícios era fraqueza,
E a gente sabe que existe um efeito de destreino muito importante. Eu comecei a ver que talvez não fazia muito sentido os pacientes primeiro melhorarem num período inferior àquele que é necessário para ganhar força de forma objetiva, que a gente sabe que o ganho de força inicial é totalmente guiado por fatores neurais, aumento da facilitação córtico-espinal, aumento das conexões e interconexões sinápticas no cérebro, facilitação das vias em área motora primária. Existem vários efeitos neuroplásticos que explicam esse ganho de força. E o ganho de força realmente real, do ponto de vista de músculo, começa a acontecer ao longo de 6 para mais semanas, onde você tem mudança da área de secção transversa do músculo. Então nunca me fez muito sentido isso que você falou. Os pacientes, quando a gente julgava que o problema era fraqueza, melhorarem antes do período necessário para ganhar força realmente de forma objetiva, né, com mudança estrutural do músculo. Mas mais ainda, os pacientes continuarem bem, muitas vezes, que a gente faz um trabalho ativo, dado que uma vez que você retira o estímulo, eles entrariam em destreino, né? Eles perderiam aquela força. O que explica eles não voltarem a ter dor? Acho que essa é uma questão importante também, né? Porque se fosse simplesmente fraqueza, você fortalece o paciente e ele melhora, e a causa da melhora é o fortalecimento que você fez. Por que o paciente não volta? Porque isso dá vazão, ou não volta a ter sintoma a maior parte das vezes, né? O que as evidências pelo menos vêm demonstrando. Os tratamentos eficazes são eficazes até 1 ano ou mais. Uhum. Porque o que explica isso, né? Por que a gente não tem que ficar mantendo o paciente na fisio eternamente? Porque é isso que aconteceria se o paciente sempre precisasse de força. Perfeito. E é interessante porque eu estava refletindo um pouco sobre esse assunto, porque em diversos momentos eu reparei assim, tá, eu sou uma pessoa que tem uma questão de atender o paciente uma vez por semana, né? Não é literalmente porque o meu paciente tem um caráter crônico, porque eu também trabalho com atleta e afins, mas toda a minha sessão ela tá baseada em tentar que ele faça muitas coisas fora do consultório, que volta para a questão de mudança de comportamento, né? E aí que seria essa sustentação de um efeito um pouco maior, né? Então, assim, a partir do momento que você quebrou um ciclo de dor e movimento, o paciente naturalmente vai voltar a se comportar de uma forma mais natural e talvez ele sustentaria esse efeito, né? E aí, esses pacientes que estavam indo 2, 3 vezes, eu não considero isso errado, obviamente, mas você também já começou uma mudança de comportamento para ele, né? Eu tenho muitos pacientes que, por exemplo, odiavam exercício, e aí naquela obrigação que eu tinha antes na minha cabeça de só passar exercício, ele tem que fazer exercício, muito exercício durante a sessão, ele chega para mim e fala assim, nossa, eu faltei na sessão e me fez falta dessa vez. Então, você começou a talvez criar um novo hábito para esse paciente. E aí, o nosso papel, acredito hoje, que tem a ver com estimular e ter ferramentas de como isso pode ser sustentado depois, né? Então, acho que tem um pouco disso. Isso é verdade, Foucault. E eu acho que tem uma coisa legal também, porque assim, em alguns casos a gente vai precisar de uma coisa mais objetiva mesmo. Às vezes você vai pegar um paciente pós-trauma, ou um paciente, por exemplo, com um politrauma que saiu de um processo longo de internação, ou um paciente que, por exemplo, passou por um procedimento pós-operatório, e você vai precisar fazer ganhos reais de capacidades objetivas, né? Eu acho que a gente não está descartando isso. Mas quando a gente trata de pacientes com dores crônicas, por definição, cronologicamente, com uma queixa por mais que 3 meses, a gente está lidando com um paciente que, do ponto de vista comportamental, em conjunto com uma série de alterações cerebrais que nós conhecemos, ele se mantém no estado crônico, né? E talvez a gente tenha que entender que a nossa prescrição de exercícios tem mais a ver com criar uma janela de mudança de comportamento para ele, do que nós sermos o lugar onde ele vai ganhar essa capacidade. Porque o que as evidências estão demonstrando é que essa capacidade, ela na verdade não é mediadora da melhora, né? Uhum. Que quer dizer, a gente, através de exercícios de força, de exercícios de exposição, de exercícios que trabalham, na verdade, diferentes capacidades, conseguimos melhorar, né, tanto os fechos de dor e função dos pacientes. Isso implica só que talvez a gente esteja quebrando esse ciclo, né, esse ciclo comportamental que mantém o paciente evitando uma série de movimentos, com comportamentos adaptativos diferentes para algumas estratégias. Então, hoje eu me vejo muito mais nisso. Eu acho que talvez grande parte da incorporação do modelo biopsicossocial na minha prescrição de exercícios foi entender que o meu papel como fisioterapeuta nesses pacientes seria muito mais proporcionar essa janela para mudança de
de comportamento, né, do que ganhar uma capacidade ou outra. Sim, sim, muito interessante. E é o que a gente sempre fala, né, gente? Quando a gente está falando dessas mudanças, ele nunca exclui o que a gente já fez, o que a gente faz, né? Uma das coisas que eu acho importante pensar é, dependendo dessa forma que você vai conduzir a permanência do seu paciente no seu consultório, ele entra classicamente naquela dificuldade que a gente tem em dar alta para o paciente, né? O paciente quer fazer exercício com você, ele só faz com você. Então, aí ele vai totalmente inversamente à direção que a gente quer ir hoje, que é em relação à autoeficácia. Então, a gente querendo trabalhar uma autoeficácia do paciente, ele depender de você para ficar bem e fazer a modalidade terapêutica dele, é uma problemática muito grande. Na minha opinião, para quem, nesse aspecto, né, eu acho que o educador físico entra muito bem, por exemplo, ou você Sim. realmente encontrar uma atividade que esse paciente vai se sentir bem fazendo, né? E aí cabe um pouco da gente, nós fisioterapeutas, tirarem alguns preconceitos que a gente tem com algumas modalidades, porque particularmente hoje que a gente tem na moda os crossfiteiros, um tempo atrás eu consideraria um esporte totalmente perigoso e cheio de movimentos errados, e eu falar assim, não, você não pode fazer essa modalidade, né? Eu particularmente trabalho com dança, mesma coisa. Eu falo assim, não, esses movimentos são antifisiológicos e você não pode estar dançando. Então, se fosse isso, eu ia totalmente contra a manutenção do atleta dentro do esporte, né? Então, são coisas muito Eu acho que importantes para serem trabalhadas. eu acho que a visão biomédica clássica, ela negligencia uma coisa importante, né, que é a capacidade individual do organismo biologicamente de se adaptar à demanda, né? Mesmo nisso, trabalhando com esporte, com queixas de sobrecarga, enfim, trabalhando com diferentes queixas relacionadas ao esporte, a gente percebe que realmente muitas vezes o problema não está muitas vezes no movimento ou na classe, né, do esporte que o indivíduo pratica, mas está em todas as variáveis multidimensionais que fazem com que ele, na verdade, tenha dor. Né? Então, é um cara que muitas vezes já tem alguns fatores de risco para ter eventos pró-inflamatórios, como privação de sono, estresse prolongado, perda súbita de peso. Em conjunto com isso, o indivíduo, na verdade, tem um volume de treino, uma exposição demasiada e não dá tempo do tecido se adaptar. Então, eu acho que a visão biomédica ela enclausura um pouco o nosso entendimento sobre a relação entre dor e movimento, né? E com certeza muda o nosso objetivo e a nossa prescrição de exercícios. Eu hoje eu acho que foi outra coisa que incorporar um pouco da visão biopsicossocial mudou em mim. Esse entendimento, por exemplo, de dores agudas, né? Aqueles onsets de dor que antigamente talvez eu julgaria puramente como uma lesão, e isso é um tema para outros episódios, a discussão se lesões não traumáticas no esporte são lesões de fato, quais são os mecanismos associados e o que isso muda no manejo. Mas isso também mudou, assim, entender que até dores agudas podem ter um componente multidimensional. Muito bom. Rafa, eu vou aproveitar que você é uma pessoa muito inteligente e explicar de uma forma muito detalhada. As pessoas devem estar se perguntando muito em relação, tá, tudo bem, mas o que a gente tem que fazer então e como que a gente prescreve esse exercício para o nosso paciente, tá? Então fala para mim um pouquinho de como que você, quais estratégias você utiliza e por que esse efeito na sua terapia você acha que considera ele ser tão rápido, né? Porque a gente fala dessas 2, 3 sessões que você já consegue mudar bastante coisa com esse paciente. Me fala um pouquinho de quais estratégias. Eu acho que antes da gente até falar disso, é legal entender que existe um espectro de manifestações clínicas quando a gente fala de pacientes com dor crônica que ele é gigantesco. Né? Então, é importante entender que paciente que a gente está falando, né? Porque com certeza, você pegar um paciente com uma dor crônica no esporte, crônica porque cronologicamente ela dura mais que 3 meses, mas ela vem só em momentos de sobrecarga, talvez seja um caso onde a gente demora um pouco mais de tempo para lidar. De fato, você pode ter fatores inflamatórios, você pode ter uma sensibilização periférica na região, você vai ter que lidar com coisas relacionadas a volume de treino, relacionadas a fatores de estilo de vida, relacionados talvez até alguma coisa do movimento do indivíduo. Então, existem casos e casos, eu acho que essa é a questão. Mas eu acho que o que o Foucault se refere é um caso de um paciente, por exemplo, com, sei lá, uma dor persistente, que acho que vem no consultório, quase todo mundo atende esse tipo de paciente, né? Sem tantas comorbidades, sem tanta complexidade.
Eu acho que o que, na verdade, a literatura vem falando para a gente é que a gente, principalmente os pacientes que têm uma dor não específica, independente da região do corpo que ela seja, o que a gente sabe hoje é que os fatores que mantêm eles crônicos são muito mais relacionados a componentes, por exemplo, relacionados às modificações cerebrais, né, ao longo do que aconteceu ao longo do processo de cronificação. Então é como se esses pacientes estivessem enviesados para perceber coisas como dolorosas, a fatores cognitivos, emocionais e comportamentais que acompanham a queixa de dor deles, né? Então crenças limitantes com relação ao entendimento de dor e lesão e como que alguns movimentos podem ser mais ou menos lesivos, componentes como catastrofização, que na verdade é um mediador de intensidade de dor, e do comportamento perante os sintomas, uma parte mais comportamental que diz respeito a comportamento de proteção quando o indivíduo entra numa atividade, então ele fazer bracing, por exemplo, que é a contração abdominal abrupta para se movimentar, fazer cocontração no ombro, por exemplo, no paciente com dor crônica no ombro para fazer um movimento. Então, a gente sabe que tem vários fatores que são parte do que mantém o paciente como crônico. Eu acho que hoje o meu screening ao olhar um paciente persistente é tentar entender justamente quais são os fatores predominantes que podem estar influenciando na manutenção dos sintomas desse indivíduo, né? E entender que a minha função com ele vai ser, em grande parte, quebrar essa relação entre dor, lesão e movimento, fazer o paciente entender, né, que na maior parte das vezes, obviamente, se ele tiver uma patologia muito específica, talvez não seja o caso, mas se é uma dor não específica, que esse sintoma de dor para ele, a dor há muito tempo ela deixou de ser um indicador do estado do tecido, né, e que se comportar pela dor e pela flutuação da dor é parte do que mantém ele nesse estado. Eu acho que talvez esse seja o grosso, assim, acho que como clínico a gente não consegue entender exatamente o que causa a dor ou mantém a dor do paciente, mas a gente consegue entender um pouco das predominâncias, né, quais fatores parecem que está mais influenciando. E o nosso papel ali é de fato esse. Eu acho que é ressignificar a relação entre dor, lesão e movimento, e através de terapias passivas apenas com o objetivo de facilitar as ativas, né? Então, terapia manual, por exemplo, eu uso quando ela me abre uma janela para o paciente conseguir fazer um movimento de uma forma mais relaxada. Ou terapias ativas diretamente, com objetivos de, por exemplo, aumentar a sensação de autoeficácia do paciente para realizar o movimento, ou seja, a percepção dele de que ele tem controle sobre aquela condição, aumentar as coping skills ou as estratégias cognitivas que ele tem para lidar com o sintoma, tentar expor ele e fazer uma ressignificação de memórias de medo relacionado ao movimento, e tentar, na verdade, achar alternativas, né, para ele sair de muitas vezes um movimento estereotipado, de uma forma que ele faz sempre da mesma forma e gera sintoma, mas sair disso não porque está errado, sair disso porque essa forma está associada com sintomas de dor e a gente pode ajudar o paciente a buscar novas estratégias. Então, eu me vejo nesse papel, né, com os pacientes. E eu acho bem interessante nesse quesito o que o Rafa, vou tentar simplificar algumas coisas, levando bem para a prática, quando a gente está com o nosso paciente, antes de pensar na questão do reforço muscular, que nunca vai ser dispensado, né, como um todo, a gente tem que saber encontrar literalmente a queixa do paciente e literalmente se essa queixa está relacionada a alguma função. Então, essa relação de dor, lesão e movimento que o Rafa está falando, eu particularmente sempre faço essa pergunta em relação a quais principais movimentos ele está atrapalhando durante o dia a dia, a queixa dele, né? E em cima disso já é minha primeira abordagem. Então, eu vou abordar esse paciente diretamente aonde ele não está conseguindo, porque é onde esse ciclo está sendo se retroalimentado a cada vez que ele faz um movimento de subir escada e sente dor, um agachamento, sente dor, faz qualquer movimento com a coluna e sente dor. Então, o nosso papel terapêutico é quebrar esse ciclo quanto antes. Então, os estudos do JP, né, do JP Carneiro lá da Austrália, ele mostra muito bem que isso acontece muito bem nas primeiras sessões, né? Então, nessa hora, lembrar que antes disso a gente com certeza fez um esclarecimento da história do paciente, uma educação em dor, né? Não a forma quadrada, mas esclarecendo todas as informações. E assim que você educar o paciente, falar muito sobre essa não relação direta de dor e lesão, você tem que colocar isso para ele sentir que realmente aquele movimento não está prejudicando ele.
né? Então, você pode usar diversas técnicas que você tiver melhor como ferramenta. Eu, particularmente, uso muito os conceitos da biomecânica, uso muito a questão do Mulligan, terapia manual, até as gambiarras que a gente aprendeu lá com o Flávio Brick. São todos o que a gente enxerga hoje. A gente parou de se apegar no porquê que ela funciona dentro da explicação mecânica que a gente tinha, e a gente vai entendendo hoje que eles são ressignificadores de movimento, né? Então, o nosso maior papel como fisioterapeuta, acredito eu, é ressignificar esse movimento doloroso, e agora ele tem uma nova situação, que agora o movimento que antes tinha dor, agora não tem mais. E aí o papel do terapeuta é conseguir fazer com que ele aplique isso no dia a dia, na rotina dele também, né? Então, são alguns pontos bem interessantes que é o que eu acho que mudou. E aí, depois, a questão do fortalecimento, ganho de flexibilidade, mobilidade, aí são grandes adjuntos que vão vir junto para você também facilitar um processo analgésico por vias descendentes, né? Por favor, Rafa. Eu acho que por muito tempo isso até foi confundido, né, de que, olha, então os pacientes com dor crônica, a gente tem que assumir que eles vão ter dor e a gente tem que ressignificar a aceitação deles da dor. Boa parte das terapias psicológicas, por um grande momento, principalmente a CBT, a terapia cognitivo-comportamental, confundiram tiveram essa visão. Eu acho que a gente consegue, em muitos pacientes com dor persistente, por mais longo que seja esse período, a gente consegue realmente buscar o alívio da dor, né? Mas tem pacientes que de fato não vão chegar nesse nível, e a gente tem que entender que mesmo assim a gente tem que ressignificar a relação entre dor e movimento, né? Eles têm que entender que ela não é um indicativo de lesão tecidual, e isso eu acho que isso a visão biopsicossocial nos trouxe, né? Por mais que o nosso foco não é mais zerar a dor, nosso foco muitas vezes é garantir automanejo, autoeficácia, melhorar coping skills, com o objetivo de deixar esse paciente mais funcional e ter uma qualidade de vida melhor perante os sintomas, né? Essa coisa do zerar a dor é uma coisa ainda do nosso modelo antigo que a gente se baseava, na verdade, para prescrever exercícios, né? Até entrando nos minutos finais aqui pelo tempo, a gente falou bastante aqui de dor crônica, né? Mas eu encaixo muito isso para dor aguda também, independente da origem que tenha sido a dor. E é entender que esse paciente com dor aguda, o seu papel também é fazer o paciente saber otimizar a carga daquele tecido que talvez esteja machucado, e ele não criar essa associação e esse condicionamento em relação à dor e movimento. Então, isso não vale só para o paciente com dor crônica, né? Isso vale também para o paciente com dor aguda, uma lesão traumática, obviamente se não for um caso cirúrgico, né? Aonde o paciente que muitas vezes você vê que a cronificação da dor foi por uma falta de esclarecimento ou um comportamento doloroso excessivo numa fase inicial. Então, é bem importante entender que isso vai valer tanto para casos agudos quanto crônicos, só que a gente vai ter particularidades, obviamente, de como que a gente vai lidar com isso, né? Então, Rafa, minutos finais, dê sua mensagem bonita de fechamento. Com relação a esse tema, eu acho que de prescrição de exercícios, a gente tem algumas coisas a aprender com erros passados, né? Eu acho que a gente entendeu que modelos lineares simples não são bons modelos explicativos para um fenômeno complexo como é a dor crônica. Eu vejo muitas pessoas dentro do modelo biopsicossocial caindo em raciocínios lineares parecidos. Então, já que é multidimensional, então eu vou avaliar essa característica, o sono, e é o sono que causa, é a catastrofização que causa, ou é tal coisa que causa. Eu acho que a gente talvez ainda não está no momento de amadurecimento científico suficiente para ter um modelo causal que nos permita fazer esse tipo de raciocínio, mas hoje eu começo a achar que, estudando muito sobre o assunto, que talvez a gente não tenha. Porque como um fator multidimensional, talvez a gente tenha que assumir que, como clínicos, a melhor coisa que a gente tem a fazer é sempre entender todos os fatores que podem estar influenciando naquele paciente e tentar realmente atacar em todos com esse objetivo que a gente vem discutindo ao longo desse podcast. Ressignificar a relação de dor e movimento, seja num quadro agudo ou seja num quadro crônico. Você nunca vai saber através de qual efeito essa melhora aconteceu, né, quais foram os efeitos que mediaram esse efeito, mas a gente vai ter mais chances de acertar se a gente fizer isso. Eu acho que o erro do passado foi achar que existiam explicações simples e que através delas a gente conseguia melhorar o nosso paciente. O que os estudos mostraram é que a gente melhorava o paciente sem fazer ideia através do que a gente estava fazendo.
Eu acho que a gente não pode recair nesse mesmo erro de novo. Perfeito, perfeito. Então é isso, gente. Esse assunto, se deixar, a gente fica o dia inteiro falando, porque eu e o Rafa, acho que quase toda vez que a gente se encontra, a gente fala sobre isso. E a gente está realmente elaborando um framework, né, algo específico para tentar melhorar esse raciocínio. Então a gente gosta sempre de estar maturando e a explanar, conversar é sempre bom para acontecer e amadurecer isso, tá? Então agradeço a audiência de vocês, muito obrigado por terem escutado nossas vozes, que não são tão agradáveis, mas ok. E a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado, Rafa. Um beijo e boa semana para vocês. Pra você também, Foucault. Até mais, pessoal.